Olá a todos, estamos de volta aqui no canal. Hoje recebendo uma pessoa muito especial para mim, Renata Lousada. Ela vai contar um pouquinho da história dela e como a gente se conheceu, mas é uma pessoa que, dentre as inúmeras qualidades, ela ajuda outras mulheres a realizarem os seus sonhos, o que para mim tem muito a ver, né? Porque é a minha missão ajudar pessoas a realizarem os seus sonhos. Então, a Renata faz isso há muito tempo, com maestria e, bah, ela tem. Eu sou fã, né? Renata, se apresenta. Muito obrigada. Eu queria primeiro agradecer o convite de estar aqui no teu canal e fico muito feliz de ter mais um lugar para compartilhar contigo, né? Para ver, na verdade, tu compartilhar todo o teu conhecimento. Sabe que eu te admiro muito também. Admiro o teu trabalho, a tua trajetória como mulher, a tua força, a tua garra é inspiradora. E não é à toa que a gente se encontrou num momento da minha vida em que eu estava buscando forças para continuar com o meu projeto, que eu estava buscando pessoas, né? Porque eu sempre acreditei muito na conexão entre as pessoas, em formar aliados, em formar bases sólidas para conseguir construir alguma coisa no mundo. E o Mulheres Empreendedoras, para mim, foi isso, assim, foi uma caminhada que começou em 2015 e por ele passaram mulheres incríveis que estão na minha vida, muitas delas até hoje, e me trouxe a Rita, né? Essa nossa aproximação, essa nossa parceria. Eu agradeço muito a Mulheres Empreendedoras por trazer mulheres tão incríveis na minha vida que me inspiram todos os dias. Bom, eu comecei o Mulheres Empreendedoras porque eu não estava contente com a minha carreira, com a minha trajetória. Na verdade, minha trajetória, eu sempre fui muito orgulhosa, eu sempre fui uma mulher muito de trabalho, de sucesso, de meta, de Determinada. isso. Aham. Mas chegou um determinado momento em que o meu filho me solicitou uma maior atenção e eu comecei a colocar na balança o que era mais importante para mim, e óbvio que naquele momento meu filho e o bem-estar dele pesou Era mais mais. importante. Comecei em Mulheres Empreendedoras, a gente fez várias atividades de networking, de encontros, e foi maravilhoso para mim. Só que a gente passa por ciclos na nossa vida, né? E eu passei pelo ciclo do Mulheres Empreendedoras. Paralelamente com mulheres, eu sempre trabalhei. Eu fui executiva de contas do Shopping Pelotas. Uhum. Trabalhei com merchandising no shopping. Só que no ano passado eu sofri um acidente doméstico que me abalou muito e que fez mais uma vez eu parar, refletir sobre o meu propósito de vida e sobre aquilo que eu queria deixar para o mundo. E por que eu falo isso nesse momento? Porque eu acho que a gente está num momento de reflexão justamente disso. O que eu vou deixar para o mundo, né? Renata, isso é super interessante, assim, porque enquanto tu te apresenta e conta um pouquinho de ti, o quanto é legal a gente fazer essa chamada que hoje a gente vive uma crise mundial. Estamos todos vivendo isso juntos e nada é por acaso. A gente tem que tirar algum ensinamento disso. Mas o quanto também é, é, a gente tem outras crises, a gente passa por outras crises, sejam elas internas ou do teu acidente, que foi algo assim, ó, que me impactou muito também, e tu definiu rever várias coisas a partir dali, e outras coisas. Então, eu vejo como o que a gente vai conversar aqui de reinvenção neste momento vai estar sempre válido para qualquer pessoa, para qualquer mulher, a qualquer hora, porque basta eu não estar conforme com algo na minha vida para eu resolver dar um novo mote para ela, né? Então isso é bem importante. E aí conta, o que tu fez então? Bom, Nessa aí reflexão? então eu decidi que o shopping não fazia mais sentido para mim, que eu queria realmente me O tamanho da dedicar. minha canequinha. Eu também, olha, a minha é bem. Que eu queria realmente me dedicar para o meu propósito exclusivamente. Eu não queria mais dividir isso na minha vida. Uhum. Eu tentei, então, encontrar uma forma de conciliar isso. E eu vejo que muitas mulheres passam por essa situação de querer Uhum. conciliar a vida com o seu propósito. E aí, um dia, Aí. eu fui tomar um café com a Emanuele, que trabalhou comigo no marketing do shopping. E eu sempre gosto de falar isso, que cafés, ideias, Maravilhosos. Uhum. que eu mais tenho nos últimos anos, né? Eu já Me saí de fortalece. café, ó, já saí de café empregada, já saí de café fazendo 10 mil coisas.
Aham. Como é importante isso, a gente sair de casa, Essa fazer o parceria, né? movimento de ir É. ao encontro de Nem que alguém, seja agora, nesse momento, café é assim, né? assim, nas duas. É aqui. Estamos Não tomando deixa de café. ser. A gente sempre acha um caminho. Eu acho, a gente sempre acha um caminho, a gente sempre se adapta. O ser Hum. humano, ele se adapta a qualquer A situação. qualquer Então, situação. essa é uma situação que a gente não está deixando de fazer o que a gente gosta, que é encontrar as amigas, é trocar uma ideia, tomar um cafezinho. Então, eu acho que nesse momento é fundamental também. Aí eu encontrei a Manu, a gente sentou para tomar um café, para se Uhum. reencontrar, para se rever. Nada de ideia na cabeça. E conversa vai, conversa vem. A Manu falando da pós-graduação e que ela estava encantada com a pós em marketing de varejo, só um pouquinho, marketing de Opa! varejo, Hum. publicitária, eu com a consultoria. Vamos unir essas forças. Ali nasceu a Dona, né, que é uma agência que a gente chama de agência para ficar mais fácil para vocês entenderem, mas nosso papel é ajudar mulheres, proporcionar a mulheres a descobrir a sua forma de colocar para o mundo, Pro mundo. de comunicar Hum. aquilo que ela faz e o que ela gosta de fazer. É um Então, facilitador, né, nesse processo. exatamente, É, a exatamente. gente percebe que algumas mulheres, quando resolvem empreender, elas são excelentes no que elas fazem. Elas são excelentes, ou costureira, ou faz um bolo, faz um doce. Elas são maravilhosas, mas e aí tudo que vem, né? Com essa gestão financeiro, pessoas, expansão e principalmente como colocar o bloco na rua, como começar a Exatamente. vender. E na verdade, aí assim, ó, a gente passou por um processo no Mulheres Empreendedoras que eu tinha a tua parceria, a gente tinha várias parcerias que a gente ajudava Aham. o negócio como um todo. Só que aí eu comecei a perceber que eu tinha que focar em algo que eu pudesse fazer e que quando eu percebesse nessa mulher outras necessidades, eu podia convidar Seguia com a pessoas para... parceria. Exatamente. Perfeito, Então, perfeito. a gente foca, com a Dona, a gente foca na comunicação, no Uhum, posicionamento de marca, na gestão da imagem, uhum, tanto da mulher quanto do negócio, né? E perfeito. a gente tem alguns princípios bem diferentes, bem um pouco diferentes do que a maioria das agências tem. Nada contra, cada um se identifica Uhum, com aquilo que faz sentido para si, mas a gente acaba levando mais para um lado de autoconhecimento e não correr atrás do cliente. Eu não tenho que buscar o cliente, eu tenho que mostrar quem eu sou e a partir daí as pessoas que se identificam comigo, elas vêm naturalmente. Então a gente trabalha muito com o fluxo da uhum, vida, uma visão mais sistêmica, vamos dizer assim. E foi perfeito. maravilhoso o nosso encontro, meu e da Manu. A gente vinha num crescimento enorme com a Dona. A gente Uhum. estava num Desde pico. outubro, né, Rê? Isso, a Desde gente Dona começou em nasceu em outubro. outubro, né? Tá, Exatamente. perfeito. E a gente estava agora no nosso assim, ó, momento, porque a gente planejou, a gente Hum, colocou na rua e estava assim, Definiram crescendo. metas, né? Como uma boa Com certeza. meta. Metas, tipo, metas lá em cima, né, Rita? Sabendo nosso, nosso perfil, a gente já sabe que é metas lá em cima. E, de repente, me vem esse momento, essa pandemia, essa reclusão. E a gente se perguntou o que eu vou fazer com isso tudo, E né? agora, né? E Exatamente. E agora? agora? Num primeiro momento, eu sofri um baque, porque eu sou Normal, muito focada no meu objetivo e resultado. não ter as rédeas na minha mão, para mim é muito difícil, Uhum. porque eu sempre disse, tem um problema aqui, mas eu resolvo com isso aqui. E é Uhum. um problema que é mundial, como tu Uhum. disseste, né? É de todos, todo mundo está Uhum. passando por isso. E não sou eu melhor do que ninguém que Uhum. vou poder fazer diferente, né? Então eu tive que levar, aí eu levei isso foi numa quinta-feira que eu me deparei de fato com um problema. Eu lembro que foi no dia 13 de É. março, Uhum. porque no dia 14 a gente já entrou em quarentena. Uhum. E, eu, assim, e aí a Manu me disse, Rei, agora o que a gente vai fazer? Eu disse, Manu, eu vou me deitar e vou dormir, e vou sair desse planeta nesses 2 dias. É bem Segunda-feira nosso. a gente conversa. Vou Segunda-feira a gente conversa. hibernar. Fui.
E dormi. Eu te juro que eu dormi 2 dias sem parar, Claro. porque eu fiquei exausta de pensar em soluções. Eu fiquei exausta de pensar naquilo, eu fiquei com medo, eu fiquei angustiada, eu fiquei pensando nos meus filhos. E aquele momento eu pensei assim, tá, esse aqui não é o momento para pensar em trabalho. Vamos se respeitar e vamos dizer assim, é um momento que está todo mundo em pânico pelas suas vidas, pelos seus entes queridos. Então, vou me respeitar e vou me deixar viver esse sofrimento. Mas eu me dei um prazo, né? Até segunda eu posso Claro. sofrer. Segunda eu volto pra ti. Linda e loura, né? Linda, maravilhosa. Exatamente. Bora lá. E aí, então, na segunda-feira, eu e Manu, a gente se reuniu e começamos a conversar e percebemos uma coisa que eu achei bem legal, e eu acho legal de compartilhar aqui, é que esse processo de voltar para dentro, de olhar para dentro, ele não é de agora. A gente vem sofrendo isso já há alguns anos, a gente vem passando por isso, de falar sobre isso, de perceber isso, né? Que tá dentro da gente as respostas, que a gente precisava dar um tempo para o planeta, que a gente estava precisando dar um tempo para o dinheiro, para o consumo, para toda aquela visão de uma vida fora do limite de exaustão, e que isso foi um processo, e que a pandemia ela chegou para dizer assim, ó, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu vai entender na marra. No amor ou na dor. Exatamente, tem que parar, que está na hora de parar. E a gente sentou e foi muito legal chegar a essa conclusão, porque a gente percebeu duas coisas. A primeira é que não está na minha mão a solução. E a segunda é que existe um processo para tudo. E esse processo da pandemia, ele começa com um processo de entender a situação, de me permitir sentir isso, me permitir ficar triste, me permitir ficar chateada, me permitir ficar com medo. Depois ele passa por um processo de adaptação, me adaptar a essa nova situação, entender como é que eu posso me colocar, né, nisso tudo. E depois, quando passar isso, um processo de ressurgir, de voltar melhor. Então, eu gosto de dizer, Rita, que a gente não vai voltar mais para aquela vida que a gente tinha antes. A gente vai voltar para uma vida melhor. Sem A gente vai sombra de voltar para um dúvida. mundo melhor. E que a gente tem período para se adaptar a essas mudanças. Realmente trata de olhar para o outro com um olhar genuinamente de interesse, de afeto, de perceber o outro, perceber o meu lugar no mundo, primeiro, perceber que eu sou importante, que se uma pessoa sair para a rua e pegar o vírus, ela pode contaminar várias pessoas. Então, olha a importância do eu, a importância que eu tenho no mundo, o meu papel no mundo, aquilo que eu represento. Então, eu sou importante, eu sou fundamental, e se eu fizer a minha parte, eu vou estar contribuindo com 7 bilhões de pessoas a construir um mundo melhor. Então, olha que bonito isso, a gente percebeu o quanto eu sou importante. E o quanto o meu eu é importante para o coletivo. Perfeito. Quanto as ideias que eu tenho, os meus projetos, aquilo que eu produzo para o mundo, ele pode fazer a diferença. Perfeito. Pode, né, nessa reconstrução. Sim, sem dúvida. Porque se uma pessoa te escutar nesse momento, e se tu conseguir mudar a vida dessa pessoa, já é a gente já ganhou esse período de quarentena, né? Com certeza. De alguma forma. Não, e eu acho assim, olha que momento a gente está tendo aqui nós duas, de reflexão, que talvez a nossa vida corrida de antes não nos permitisse fazer. A gente marcava café e daqui a pouco tomava um café 5 minutos, falava pouca coisa, né? É verdade. Era muito. Outra coisa que eu percebo, eu me sentia exausta. Eu me sentia exausta para tentar cumprir uma agenda que eu mesmo criava. Tu mesma te impunha, que é o que eu ia te dizer. Exatamente. E hoje eu consigo produzir, eu consigo desenvolver meu negócio. Claro que eu tenho a vantagem, né? O privilégio de poder trabalhar da minha casa. O meu trabalho me permite isso. Mas, de qualquer forma, todas as outras tarefas que eu faço, cuidar do meu filho, fazer o almoço, estudar, eu consigo fazer isso de uma maneira mais leve agora, porque eu não tenho a pressão
pressão externa Que de tu mesma, ter que tu que mesma te colocava. É. que eu me colocava, mas também que eu acho que a nossa sociedade supervalorizava. Tipo Aham. assim, as pessoas postavam na internet, tipo assim, ai, sem tempo, correndo. Ah, isso eu Aí tu vai acho. falar com as pessoas assim, ah, como é que foi teu dia hoje? A correria. Ah, isso eu acho um. A É gente fazia também isso. Não, e o pior é que a gente acha isso bonito, né? Isso é sinônimo de sucesso pra gente, né? Exatamente. O que que eu comento assim que para mim no caso muito do que eu faço com os meus clientes envolve gestão do tempo, né? Então eu digo, olha, o tempo ele é finito, tem 24 horas. Se tu não fizer a gestão dele, tu tá ralado. Porque não vai Exatamente. adiantar, né? Tu tem que fazer a gestão dele. Mas Rê, me conta uma coisa. Tá, passaste por esse momento de reflexão com a Manu, ok. A empresa desde outubro, eu super te entendo, até chega a doer em mim, assim, porque ou a empresa iniciou em outubro, a da feira começou em agosto, né? Então eu super te entendo, porque tá pertinho, nem 9 meses completou ainda e a gente Nem nasceu. tá ali, né? Para, interrompe, né? E aí a gente se preocupa, eu me preocupo com a minha equipe, aquele monte de preocupação do que vai acontecer, né? E aí, se tu pudesse agora, com quem vai nos ouvir, mulheres que têm os seus negócios e que estão nesse momento, o que tu te reinventou em relação, por exemplo, à comunicação da dona? O que tu Assim, fez ó, a nesse primeira momento? coisa que a gente percebeu é que as respostas estão na nossa caminhada. Então, eu posso olhar para trás o que eu já fiz e adaptar para esse novo momento, Perfeito. né? Eu posso olhar o meu início, por exemplo, tem mulheres que hoje têm uma loja Uhum, física, mas que uhum. elas começaram com sacolas, lá Perfeito. entregando as sacolas na casa dos clientes. Vamos olhar para nossa trajetória, vamos olhar como a gente começou. Eu tenho Uhum. certeza que a gente sempre encontra as respostas na nossa caminhada, porque a gente já passou por crises. Não é a primeira. A gente vai se E nem vai, reinventar de novo. e nem vai ser a última. É a última. Ah. Fiquem sabendo disso. A Isso é primeira coisa certo. é isso, né? A primeira coisa é isso, é olhar para minha trajetória e se eu tiver que recomeçar, eu já comecei uma vez, eu já tenho mais experiência. E aí, Uh-uh. se eu ir lá para o meu início e tentar recomeçar da mesma forma que eu comecei, eu hoje sou uma pessoa mais experiente, eu já sei que deu certo, eu já sei que não deu Perfeito. certo, eu Perfeito. já tenho opções, mais opções. Então, eu acho assim, olha para a tua caminhada e tenho certeza que lá tu vai encontrar alguma situação, alguma ação que tu fez que hoje pode ser aplicada. Outra coisa é, quem não chegou no digital, está na hora de chegar no digital. Uh-uh. Então, vai fazer algum curso de redes sociais, vai fazer algum curso de marketing digital, vai fazer um curso de computação, que muitas Uh-uh. pessoas não conseguem acessar, utilizar o computador ou o celular. Então, hoje a gente está na era do conhecimento, o Google está aí com muitas infinitas Muitas oportunidades. ferramentas e opções, oportunidades, Então, sem assim, ó, dúvida. a gente ali na Dona compartilha bastante dicas sobre isso. E eu acho assim, ó, quem não entendeu que a partir de agora a gente está na era digital, tá na acorda porque está atrasado. Porque quando a Uhum. gente voltar, não adianta a gente voltar depois da quarentena e a pessoa se desesperar e perceber que mesmo a gente voltando para o mundo offline, o mundo online vai estar com muita força, porque a gente está trabalhando nele nesse período, É né? Ah, verdade. o meu produto não dá para entregar por delivery. Não tem problema, tu pode compartilhar conteúdo, tu pode fazer novos relacionamentos pelas redes sociais, Uhum. pode trazer mais audiência, tu pode Estreitar, transformar tua né? audiência em público, Estreitar né? relacionamento com os teus clientes. E aí, quando volta da quarentena, tu vai voltar, né, já com meio caminho andado para aplicar as ações que tu planejou nesse período. Então, eu acho que passado o susto inicial, talvez agora seja um bom momento para planejar, né, Rita, em todos Uh-uh. os sentidos. Tu Perfeito. mesmo também, como né, consultora, Uhum. tá na hora de sentar, de ver. Eu não vou conseguir fazer um planejamento a longo prazo, porque eu não sei como é que vai ser no futuro. Uhum. Mas Uhum. eu posso olhar para a minha estrutura e perceber onde é que eu estou com maiores fragilidades. Então, Uhum. se até a quarentena minha fragilidade era no financeiro,
Então agora talvez seja a hora de eu olhar para isso, pensar em soluções, me fortalecer, para quando eu voltar, eu não voltar com as mesmas fragilidades. Para eu voltar Perfeito. mais forte. Perfeito, Entendeu? perfeito. Porque às vezes, né, Renata, a gente não olha para uma coisa com medo daquilo, né? Só que no final das contas, o bicho nem é tão grande. Ele não é um bicho de 7 cabeças. A gente, por desconhecer, acha que é. Então, o ideal é, como tu deste o exemplo, se a minha fragilidade é no financeiro, coloca tudo que tu tem a pagar, tudo que tu tem para receber, verifica ali o que tu pode cortar, o que tu pode. Aproveita esse momento para te reinventar, como tu disseste, para sair dessa quarentena com propósito diferente. Corta. Posso cortar isso, posso cortar essa assinatura, posso fazer isso, posso reduzir aqui. Isso é um momento importante de tomada de decisão, né? Exatamente. Eu acho essa questão do financeiro tão relevante, porque eu acho que um dos maiores problemas que a gente estava passando no mundo é o consumo. Sem sombra É de o dúvida. consumo desenfreado, é o consumo errado, é o consumo para além daquilo que eu preciso. É o consumo tapando um buraco emocional, né? Exatamente. Então, eu acho que se é para enfrentar os monstros, vamos enfrentar os monstros. Eu tenho uma postura assim, né? Tipo, então tá, é isso que eu preciso enfrentar, vamos enfrentar. Então, eu acho que daqui a pouco seja importante a gente perceber, será, o que eu queria fazer antes disso tudo? Não só na vida profissional, mas pessoal também. Eu quero melhorar minha alimentação. Eu sempre quis melhorar minha alimentação, mas eu nunca tive tempo de preparar receitas ou para descobrir novos alimentos. Não, nunca fiz isso. Agora tu tem tempo. Então agora tu pode pensar nisso. Eu sempre quis ler um livro. Eu sempre quis aprofundar meu conhecimento em tal área. Eu aqui em casa, minha filha fala inglês fluentemente, né? E eu e meu filho, a gente está fazendo aulas de inglês com ela. Show! Né? Faz uma aula de inglês com ela. É uma reunião em família. É um momento em que ela se destaca, ela fica lá no lugar, né, de ensinar, de nos trocar, de trocar conhecimento que ela tem, e a gente está aprendendo algo novo nessa quarentena. Então, eu acho, Rita, que quando a gente olha para tudo isso, como tu mesmo disseste, não querendo olhar, como eu fiz lá naqueles 2 primeiros dias, que eu me deitei, dormi e disse o mundo vai acabar, a gente não consegue aproveitar né, esse momento para crescer e fazer algo novo. Parece utópico. A gente sabe que vão ter dias que tu vai estar triste. E é super normal. Com saudade dos teus amigos, com saudades da família, porque a gente não consegue se ver todos. Saudades de fazer coisas que tu gostava de fazer. E tá tudo bem. Tá tudo bem eu ter enchido meu dia de hoje e perceber que eu não acordei bem e desmarcar meus compromissos e me permitir ficar vendo uma série. Perfeito. Porque eu acho que as rotinas também elas estão sendo revistas. Eu acho que antes a gente tinha assim, o horário de levar a criança para o colégio, o horário de buscar, o horário do almoço, o horário do balé, o horário da natação, o horário... A nossa vida era repleta de horários. Hoje não. Hoje a gente pode acordar um pouquinho mais tarde. Hoje a gente pode almoçar um pouquinho mais tarde. Né? Mas essa liberdade, Renata, no início ela assusta. Porque tu vem como a gente comentou, né? E aí a gente é muito parecida. Tu vem de uma rotina onde tu te impõe um monte de compromissos por necessidade. Aí a gente já passou dessa fase do bonito é não ter tempo. Não, para mim eu tenho que estar tranquila. O que eu quero hoje para mim é estar tranquila, fazer as minhas coisas tranquilas. Então eu já tinha passado por essa fase. Só que aí, eu não leio um livro porque eu não tenho tempo. Eu não faço isso. Hoje eu me dou conta, não, eu não quero ler esse livro. Não é que eu não tenho tempo, eu não tô afim de ler ele. Não me chamou a atenção. Em compensação, este aqui eu tô adorando ler. Então eu estava comentando contigo antes, fazendo parte de um clube de leitura da Liliane, né? Que é um nosso amor. A Mulheres Empreendedoras me deu esse outro presente. E aí é um livro que eu não leria sozinha. A capa dele não me chamaria atenção, a história, assim, mas em conjunto tá sendo incrível com as meninas. Né? É uma experiência única. E ainda eu comento com ela que era um grupo de leitura que iria se encontrar presencialmente a cada tantos dias. E aí a gente acabou fazendo agora, né, dessa forma.
Então ela se reinventou também, ela seguiu com o modelo e tudo. Só que está sendo uma experiência muito melhor por estar Sim, nesse momento, porque a gente está conseguindo a ler muito mais, importância. pesquisar muito mais. Então eu vejo isso assim, ó, a sua gestão do tempo. Eu acredito que a gente não pode deixar, né, a peteca cair no sentido de fazer algo em casa com a família, fazer algo para si, cuidar do cabelo, bota lá uma máscara, um óleo de coco, segue cuidando da tua beleza, segue te amando, cuidando lá da autoestima, fazendo alguma coisa profissional, buscando um equilíbrio, né? De forma Exatamente, o equilíbrio. tranquila, nada. Só que isso que vai acontecer. No final de tudo isso, né? Eu não tive tempo. Essa desculpa a gente não vai mais ter. Exatamente. E outra coisa, eu acho que a gente tem que voltar para a vida depois da quarentena da mesma forma, sem precisar cumprir Perfeito. tantas tarefas para se sentir produtiva. Uh, Sabe uh, que a minha irmã, a gente estava conversando sobre isso no final de semana, e ela me disse assim, Rê, eu estava com a impressão que eu não estava produzindo nada nessa quarentena, que eu estava, né, aqui uh. vivendo, mas não estava produzindo nada. E aí eu decidi começar, ao invés de anotar o que eu queria fazer e eu acabava me frustrando porque eu não conseguia fazer, ela começou a anotar o que ela fazia. Fazia Então, perfeito. então ela disse assim, Uh-huh. hoje eu fiz. E aí ela começou a perceber que ela fazia um monte de coisa. Que ela cozinhava, que ela dava banho no cachorro, que ela tinha pintado um quadro, que ela é artista, que ela tinha conhecido uma música nova, que ela tinha tomado um mate, ou que ela tinha conversado com o pai. E ela começou a colocar tudo que ela fazia e ela percebeu assim, meu dia tá ótimo, eu estou produzindo horrores. Só que eu estou produzindo de uma maneira diferente. Eu estou produzindo outras coisas. Que Eu coisa estou me boa. permitindo viver outras coisas. E eu acho que é isso, assim, acho que a gente tem que parar para olhar as oportunidades que a gente tem e ter um olhar positivo, e entender que isso tudo vai passar, entender que bom que a gente tem uma gestão aqui em Pelotas que se preocupou com a população, que está dando conta de tudo isso, que a gente está conseguindo levar isso de uma maneira. A gente está em isolamento social, estamos em isolamento social, mas nós temos poucos casos na nossa cidade, nós temos. A nossa situação não é ainda, ou espero que não seja, Não se tão torne. Uhum. desesperadora, não diminuindo, né, Uhum. a aflição de quem está passando por isso, mas a gente está conseguindo fazer com que a vivência da nossa quarentena seja muito mais um crescimento interno e de Uhum. rever nossas rotinas do que de sofrimento, como foi em outros países. Perfeito. Então, a gente também tem que ser grato por isso, Sem por ter dúvida. o ensinamento de outros países e ter podido tomar ações que vão nos reduzir Proteger. o impacto Uhum. de tudo isso. Então, a Perfeito. gente é grato, né, e feliz por estar tendo essa oportunidade e estar vivendo um momento histórico, Uhum. né? É verdade. Eu digo porque a gente vai estar nos livros de Nos livros de história. história, sem dúvida. É E verdade. é isso, então, olhar as coisas com um otimismo. Porque o certo é que vai terminar e a gente vai voltar para um mundo diferente e vamos estar diferentes também, né? E que a Se gente Deus quiser. consiga, Renata, conservar essa tranquilidade, né? Porque o que a tua irmã estava passando nada mais é do que ansiedade, né? A ansiedade de um Exatamente. outro jeito, que é quando tu só pensa no que tu tem por fazer. Quando Mas tu tu não te dá entende, conta. mas tu Assim. entende que eu me dei conta e isso vale para várias coisas, tá? Por exemplo, a gente Aham. está querendo viver esse momento, a gente quer transpor a nossa vida de antes da quarentena para essa. Então, eu quero continuar fazendo os mesmos compromissos, do mesmo jeito. Uhum. Não é assim que funciona. Da mesma maneira que eu acho assim, a escola passou do offline para a forma online. Online. Não adianta transpor uma aula que acontecia de determinada forma. Isso é um ótimo exemplo. No offline, simplesmente para o online. Não Não vai vai adiantar. funcionar. É outra realidade, é outro momento, é outro. As pessoas estão em uma outra situação. Então, eu acho que a gente também tem que entender que tem que mudar a forma de olhar para o mundo, se distanciar talvez de algumas situações para conseguir enxergar, principalmente nos nossos negócios, e Uhum. perceber que
as coisas mudaram, aceita que dói menos. Te adapta rápido. Se adapta, a gente vai, não adianta simplesmente querer fazer a mesma coisa, só vou botar para o computador. Não vai Vou dar fazer pela certo. internet. Não, Uh-uh. tu tem que entender como isso funciona, como essa linguagem funciona e como que eu preciso utilizar ela construtivamente para o meu negócio. Sem né? dúvida, é verdade, é por aí. Ótimo, Aham. Renata, amei o bate-papo. Não sei se tu quer Eu concluir com também. alguma forma, quer falar mais alguma coisa para a gente se Eu despedir? quero agradecer o convite Ah, e quero convidar todo mundo a olhar a nossa página, @Dona Consultoria e Marketing, que a gente está falando muito sobre marketing digital, marketing consciente. tem muita Para quem dica está legal lá, muita dica Uhum. legal. Quem quiser nos acompanhar, eu vou ficar muito feliz. Show de bola. Eu quero agradecer novamente todo o teu apoio aqui, esse bate-papo. Eu, como a gente já conversou várias vezes, tu és inspiradora, é muito legal para as pessoas verem isso. Principalmente, Renata, uma mulher de carne e osso, né? Que precisou dormir 2 dias, sim, que sentiu medo, que sentiu tudo que podia, mas que deu um prazo, né? Ó, medo, dor, sono, até segunda, tá? Segunda eu me reinventei, passei pelo... E agora é modo online, Renata online, bora lá. Ficou offline até o final de semana, colocou um online e se reinventou. E é isso. Uhum. E a gente vai seguir por aí, tenho certeza, com parcerias muito mais estreitas, né? Com certeza. Quero te chamar lá para falar mais sobre financeiro. Já fizemos uma live, eu quero fazer mais Show agora. de bola, vamos fazer sim. Muito obrigada, então. Foi um Então tá, prazer te beijo. receber aqui. Um beijo grande, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.